palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Mensagem do Padre Monsenhor Luiz Antônio. Querido povo de Deus, irmãos e irmãs na fé, com esperança renovada, fraternidade, diálogo a todos, um abençoado dia com a graça de Deus. 23º domingo do tempo comum, dia 10 de setembro, mês da Bíblia. Conhecendo um pouco mais a carta de Paulo aos Efésios, foi escrita por ele durante a sua prisão em Roma, datada entre os anos 60 a 63 depois de Cristo. Admitindo que Efésios seja de Paulo, deve-se colocar sua composição durante a prisão romana do apóstolo entre os anos 70 a 90 depois de Cristo. As 4 cartas, Filipenses, de Filemon, Colossenses e Efésios, fazem parte do grupo de cartas do cativeiro. Efésios e Colossenses talvez tenham sido escritas na mesma ocasião. É o que se deduz da semelhança entre elas e pelo fato de mencionarem Tíquico como portador de ambas. No século XVII, essa autoria passou a ser reconhecida como deuteropaulina, ou seja, não de Paulo, mas sim de um discípulo de Paulo, que o conhecia muito bem e o mantém como autor para homenageá-lo. O texto, o domingo de hoje, sugere uma reflexão à nossa responsabilidade, sobre a nossa responsabilidade frente aos irmãos que nos cercam. Assim, afirma claramente que ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida e a felicidade de um irmão e que todos somos responsáveis uns pelos outros. A primeira leitura é de Ezequiel, capítulo 33, versículos de 7 a 9. Ezequiel é conhecido como o profeta da esperança. Desterrado na terra da Babilônia desde 597 a.C., no reinado de Joaquim, Ezequiel exerce aí a sua missão profética entre os exilados judeus. A leitura fala-nos do profeta como um sentinela que Deus coloca a vigiar a cidade dos homens, atento aos projetos de Deus e à realidade do mundo. O profeta apercebe-se daquilo que está a subverter os planos de Deus e a impedir a felicidade dos homens. Como sentinela responsável, alerta então a comunidade para os perigos que a ameaçam. O salmo é o Salmo 94 ou 95. O refrão: não fecheis o coração
Ouvi hoje a voz do Senhor. A segunda leitura é Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10. Continuamos a ler a segunda parte da carta aos Romanos. Aí Paulo mostra em termos práticos como devem viver aqueles que Deus chama à salvação. Paulo convida os cristãos de Roma a colocar no centro da existência cristã o amor, o mandamento do amor. Trata-se de uma dívida que temos para com os nossos irmãos e que nunca estará completamente saldada. Deus oferece a todos a salvação. Ao homem resta acolher o dom de Deus, aderindo a Jesus e a sua proposta. Mas a adesão a Jesus implica assumir na prática do dia a dia atitudes coerentes com essa vida nova que o cristão acolheu no dia do seu batismo. São essas atitudes que Paulo recomenda aos romanos. Aqueles que têm fé devem agir assim. O Evangelho é Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. O Evangelho deixa clara a noção, a nossa responsabilidade em ajudar cada irmão a tomar consciência dos seus erros. Trata-se de um dever que resulta do mandamento do amor. Jesus ensina, no entanto, que o caminho correto para atingir esse objetivo não passa pela humilhação ou pela condenação de quem falhou, mas pelo diálogo fraterno, leal, amigo, que revela ao irmão que a nossa intenção. Rezemos para que possamos, no meio de nós, exercer essa correção fraterna e não esqueçam de lerem a carta aos Efésios. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas,
Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Paz e bem, um domingo e uma semana abençoada para todos. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar.